Olá, tudo bem? Eu sou Douglas Rodrigues e este é mais um Poder Entrevista. O convidado de hoje é o Vitor Pupi. Ele é secretário de Finanças de Curitiba e presidente da Abrasf, Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais. Olá, Vitor Pupi. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Douglas, muito obrigado. É um prazer aqui estar com vocês aqui no Poder 360. Pupi, eu gostaria de começar a entrevista abordando sobre a reforma tributária, que é um tema que o senhor acompanha há bastante tempo. Hoje ficou decidido que a Câmara e o Senado vão dividir as responsabilidades sobre a reforma tributária. Na sua avaliação, isso tende a ajudar no avanço da reforma? Acredito que sim. Acredito que o fatiamento, como se diz, Douglas, é um fato positivo do ponto de vista da reforma tributária, porque o Brasil é um país complexo, com um sistema de tributação complexo, né? Nós somos uma federação com tributos federais, estaduais e municipais. Querer resolver todos os tributos em apenas um imposto único, né? Acaba sendo uma pauta muito difícil no Congresso, porque envolve interesses não só dos setores empresariais, da economia, mas também dos entes federativos, né? União, estados e municípios. Então, o fatiamento, eu acredito que é uma forma mais consciente de se avançar com a reforma e também de se estabelecer negociações que, obviamente, vão acontecer no curso do processo legislativo. Há três principais propostas que estão dentro do Congresso. Uma é a PEC 45, que é da Câmara, e a outra é a PEC 110 do Senado. Essas duas propõem a fusão de vários impostos numa única alíquota. E seria criado um tipo de IVA, que seria um imposto sobre valor agregado, né? E o governo, ele teve a ideia de fatiar a proposta dele. E até agora só enviou apenas a primeira fase, que seria a fusão do PIS/COFINS na CBS, que seria um único imposto com a única alíquota. Na sua avaliação, por que nenhuma dessas propostas conseguiu avançar no último ano? Acho que a primeira questão é o que se pretende com a proposta da reforma tributária, né? O que se pretende fazer? Se pretende aumentar a arrecadação, se pretende simplificar os tributos, se pretende combater a regressividade no sistema, né? Ou seja, o Brasil, infelizmente, tributa os mais pobres de uma forma mais gravosa do que os mais ricos, né? Então, diante disso, a PEC 45, em especial, e a PEC 110, tinham o objetivo de simplificação do sistema. Só que a simplificação, Douglas, se propunha a ser feita com um imposto único, né? Com um período de transição, propondo aí que os entes não tivessem perda de arrecadação, mas com fatores complexos aí que complicaram muito o andamento da proposta. Primeiro, o aumento da carga tributária, em especial no setor de serviços, né? Que reagiu muito contra a proposta da PEC 45, em especial, né? Nós tínhamos uma alíquota prevista de 25%, o ministro Paulo Guedes dizia que seria superior a 30%, enquanto hoje os serviços pagam aí ISS mais PIS/COFINS, que varia aí em torno de 5 ou 8%, né? Ou seja, um aumento expressivo na carga tributária. Além disso, essas propostas que defendiam um imposto único também prejudicavam os municípios. Por que prejudicavam os municípios? Porque colocavam os municípios no mesmo caldeirão dos estados, né? Que já tem o CONFAS aí, que é um órgão difícil, né? De ter uma resolução, um entendimento dos estados, e mais a União Federal. Então, imagine, a União, estados e mais 5.570 municípios para falar sobre o principal tributo, né, do país, já que o ISS representa aí, o Imposto sobre Serviços, a maior parte da arrecadação das médias e grandes cidades. Então, não tinha como funcionar, né? O fatiamento da reforma, nesse sentido, vai poder simplificar, me parece, os principais problemas do país, que é o PIS/COFINS e o ICMS. Esses, sim, são tributos complexos, né, que geram aí guerra fiscal, todo esse contencioso que existe no Brasil de mais de 5 trilhões de reais, um dado recentemente divulgado aí, e também o ISS. Mas eu acredito, de forma mais rápida, né, nós podemos simplificar essas obrigações acessórias, tornar o imposto mais fácil, e também de forma mais realista, sem criar problemas federativos e aumento da carga tributária. Por isso que eu acho que o fatiamento, assim, tem mais condições de avançar. Os estados e os municípios nunca entraram num acordo em relação à reforma tributária. Qual que é a proposta
dos municípios e das capitais? E qual seria o ideal para todo mundo entrar num acordo? Os municípios, as capitais, né, nós conversamos diversas vezes com os representantes dos estados. Mas os estados tinham uma proposta com dois principais problemas no ponto de vista das capitais. Né? Primeiro é que os estados se apropriavam da base dos serviços, né, que hoje pertence aos municípios. O que é muito gravoso, porque essa base dos serviços é a base que mais cresce hoje no país e é o que efetivamente mantém o serviço público nas cidades. A gente esquece às vezes, mas o tributo existe para uma coisa só, que é financiar a prestação do serviço público. Né? Então, sempre que se persegue aí a prestação de serviço público, nós temos que deixar o dinheiro mais próximo de quem presta o serviço. Por que isso, Douglas? Porque nós não queremos no Brasil o dinheiro passeando. Né? É muito ineficiente a distribuição de União para os estados, de estados para municípios, envolve critérios políticos, né? Uma discussão muito grande. Então, nós precisamos manter isso perto de quem presta serviços públicos. Hoje, os municípios prestam grande parte dos serviços públicos. Né? Em segundo lugar, os estados pediam à União, e isso é uma reação do governo federal, um fundo de compensação de R$500 bilhão. Né? Então, realmente a proposta se apresentou problemática. O que nós, capitais, as secretarias de Fazenda e Finanças, defendemos? Né? Uma proposta chamada Simplifica Já. Né? No que consiste essa proposta? Consiste em simplificar e eliminar os principais problemas hoje do país. Então, a começar pelo PIS/COFINS, né? Hoje existe uma discussão imensa sobre o que dá crédito, o que não dá crédito de PIS/COFINS. Isso pode ser resolvido, né? Nós temos uma proposta nesse sentido, unificação do PIS/COFINS, com eliminação dessa discussão de creditamentos. Também a simplificação do ICMS, que é o pior tributo do país. Né? ICMS, os estados com guerra fiscal, com decisões aí da Justiça e do CONFAS, deterioraram a base do ICMS. Né? Mesmo assim, o ICMS arrecada bastante, mas deterioraram a base. E hoje um empresário vai preencher aí uma obrigação acessória, emitir uma nota fiscal, até conseguir se descobrir qual é a alíquota efetiva do ICMS, tem que consultar 1, 2, 3 escritórios de contabilidade, né? Dependendo da situação da empresa. Realmente é difícil. E também nós propunhamos a simplificação do ISS, né? Tendo uma alíquota só por município, mas mantendo a competência do ISS nos municípios. Né? Nós acreditamos que com isso, com uma simplificação nos tributos que já existem, é possível entregar para o país, entregar para o setor produtivo. Ou seja, seria uma única alíquota de ISS para todos os municípios? Nossa proposta é uma alíquota única. Hoje o ISS possui uma alíquota entre 2% e 5%. Né? Cada município fixa a sua alíquota. Na nossa proposta, cada município fixaria uma alíquota única. Teria a capacidade de escolher uma alíquota entre 2% e 5% para todos os serviços. Né? E nós dividiríamos a arrecadação entre municípios onde estão localizados os estabelecimentos que prestam serviços e aqueles onde está localizado o tomador de serviços, ou seja, a pessoa lá na ponta. Né? Posso dar um exemplo. Hoje a arrecadação desses aplicativos de transporte, né, Uber, 99, eles se concentram em grandes cidades, né, em algumas poucas cidades. Com a nossa proposta, isso seria dividido aí entre todas as cidades do país em que existe esse serviço sendo prestado. Né? Beneficiaria também os pequenos municípios. Né? Como que nós entregamos isso, Douglas? Com uma nota fiscal única. Né? Isso já está pronto. A Receita Federal já tem isso pronto, um trabalho que foi feito com a Brasf e com a CNM. O simples preenchimento da nota fiscal já vai indicar valor, alíquota e pronto, já está resolvida a questão do ISS. E a nossa ideia era que isso fosse também utilizado no ICMS, com fixação de poucas alíquotas, resolvendo o problema da complexidade do tributo. E agora, com o fatiamento da reforma no Congresso, o senhor acha que esse debate ele tende a avançar, pelo menos a proposta das capitais? Nós acreditamos que sim, esperamos que sim. Temos conversado aí com diversos parlamentares, né, defendendo uma proposta que simplifique de uma vez, né? Porque essas propostas, tanto da PEC 45 como da PEC 110,
propõe um período de transição longo, ou seja, vai se manter, por um tempo, se mantém os tributos que hoje existem, PIS/COFINS, ICMS, ISS, e depois se adiciona mais um tributo, para daí calibrar, né, qual que vai ser a alíquota, como é que vai funcionar. Isso é muito complexo do ponto de vista também do contribuinte, né? Nós temos que pensar em facilitar a vida do contribuinte rapidamente. Então, nós continuamos defendendo essa proposta. Acho que o Congresso já está mais sensível aí a essa pretensão dos municípios. O senhor também comentou sobre a necessidade de avançar no debate sobre o PIS/COFINS. O governo federal já enviou uma proposta nesse sentido. O que o senhor acha da CBS, que é a proposta do governo? O governo federal enviou a CBS com uma alíquota de 12%, eliminando a questão dos regimes diferenciados entre lucro presumido e lucro real, mas também disse que mudaria a proposta. Eu ainda não tive acesso a essa versão final da proposta. Eu acho que a CBS, como está, vai ter um impacto aí, em especial no setor de serviços, né? Vai aumentar a carga tributária, isso precisa ser visto, né? Mas, por outro lado, um lado bom, é que elimina uma boa parte da discussão dos créditos, né? Isso que é o fundamental, porque o problema da PIS/COFINS, em especial, no nosso ver, é a questão, o debate do que o que dá crédito, o que não dá crédito, né? Que se arrasta aí há décadas nos tribunais, né? Cada dia a gente tem uma decisão sobre algum insumo, aí, algum bem, né? Então, acredito que esse tem que ser o principal objetivo da reforma do PIS/COFINS, né? Se o governo federal conseguir isso sem aumentar a carga tributária, aí o desafio vai ter sido cumprido. Uma das grandes resistências é justamente no setor de serviços, porque a proposta, da forma como ela foi enviada, vai ter um aumento de carga tributária para esse segmento. O ministro Paulo Guedes ele já vem sinalizando que para o setor de serviços a alíquota pode ser menor, na faixa de 8%. Ou seja, isso atenderia a demanda desse segmento. Talvez poderia facilitar a aprovação do projeto. Essa ideia, na sua avaliação, ela teria maior apoio? Certamente do setor de serviços, sim, Douglas. Mas é preciso também pensar em uma coisa: o PIS/COFINS incide sobre o faturamento, né? Então, hoje nós temos aí tributos estaduais e também municipais que também incidem aí sobre a prestação de serviços ou a compra e venda comércio, né, que é o ICMS. O que só preciso tomar cuidado é que a União não avance com o PIS/COFINS na base do ICMS e do ISS, né? Isso vai ser sempre uma discussão, porque senão os estados e os municípios ficam com uma fatia pequena, ficam mais espremidos aí do ponto de vista da arrecadação, né? Agora, é claro que a CBS, certamente o Congresso aí vai deliberar sobre a questão setorial dos serviços, né? E também eu acho que os estados têm feito um trabalho importante do ponto de vista dessa questão da base tributária. Quais são os congressistas que a associação vem dialogando para poder fazer com que esse projeto avance? Nós conversamos bastante com vários senadores, com vários deputados, tivemos a oportunidade de conversar, eu tive a oportunidade de conversar rapidamente com o presidente da Câmara, Arthur Lira, conversamos bastante já com o deputado Marcelo Ramos, que é o vice-presidente, primeiro vice-presidente da Câmara, por diversas oportunidades. Ele tem uma ideia de combater a regressividade do sistema, né? Que essas propostas aí da PEC 45 e da PEC 110 não contemplam, né? E conversamos com diversos senadores, né? Senador Nelsinho Trade, senador Eovisto Guimarães, aqui do Paraná, dentre diversos outros aí, que têm nos recepcionado. E todos que escutam a nossa proposta, por ela ser mais simples, eu diria, né? Tem uma simpatia muito grande, né? Então, acho que isso tem sido fundamental, esse diálogo aí, do ponto de vista do Congresso. Outra ideia que o governo tem para a reforma tributária é a desoneração da folha de pagamento. E essa redução de arrecadação que o governo teria ao desonerar a folha seria compensada por meio de um microimposto digital, que alguns até chamam de nova CPMF. Essa ideia é positiva? Hoje se diz que o governo não tributa essa economia digital, né? Não é verdade, né? O PIS/COFINS, como incide sobre faturamento, tributa sim a economia digital, né?
Agora, a criação de mais um tributo para retirar outro não me parece ser uma ideia muito simpática, né? Nem pelo presidente, nem pelo presidente da República tem muito apreço aí a essa ideia, né? Acho difícil avançar isso no Congresso, uma ideia que já foi descartada. Agora, nós não podemos nos iludir, né? Para desonerar a folha, obviamente o governo federal vai ter que compensar com aumento em alguma alíquota ou criar uma nova base, né? O fato, Douglas, é que até agora não se apresentou uma solução factível, né, para se avançar nesse sentido. O que eu penso, né? Vamos avançar com os outros temas, a tributação sobre consumo, no combate à regressividade, e essa solução vai ter que ser encontrada aí nos próximos meses ou no próximo ano pelo Congresso e pelo governo federal. E com a proximidade da eleição, alguns congressistas avaliam que nenhuma reforma possa ser votada até o final de até as eleições de 2022. Na sua avaliação, até o final do ano, de 0 a 10, se eu pudesse dar uma chance, qual seria o número para aprovação de algum projeto? Acho que os projetos mais simples, né, têm chances grandes de serem aprovados, né? Faz tempo que o Congresso se debruça sobre a matéria, né? Acho que aí, eu diria, para não me comprometer, diria nota 5, né? Nem tão lá, nem tão cá. Mas existe, sim, chance com a reforma fatiada. No começo, Douglas, com a PEC 45, o ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, tinha uma vontade muito grande de aprovar essa proposta, né? Enfrentou resistências porque também se tentou aí se passar, vamos dizer assim, um trator aí com relação à PEC 45, né? Mas agora, com uma reforma fatiada, é possível enfrentar e diluir as resistências, né? Então, eu acho que daí uma nota 5 aí, eu acho que é possível, sim, alguns projetos avançarem até o final do ano. E nas conversas com o Arthur Lira, ele sinalizou quais seriam os temas que seriam priorizados nesse debate inicial, porque até agora ainda não ficou muito claro sobre quais temas que vão ser pautados na reforma tributária. O presidente Lira, na verdade, na nossa conversa, sinalizou o diálogo, né? Diz que ouviria as capitais de uma forma mais abrangente, né, do que nós fomos ouvidos na PEC 45, e também se queixou um pouco da questão do aumento da carga tributária das propostas que lá estavam, né? Mas, fora isso, nós não tivemos ainda a possibilidade de abordar de forma mais contundente o presidente. Nós estamos aguardando também a definição dos projetos, né, Douglas? Porque se fala, mas o governo até agora não enviou também a questão da tributação dos lucros e dividendos, juros sobre capital próprio. Nós estamos aguardando aí também para nos posicionarmos. E dessas propostas que o governo sinalizou que poderia enviar, qual que as capitais estão mais ansiosas para conhecer e que pode ter algum impacto? Sem dúvida nenhuma, o que mexe com a tributação no consumo, né? Eu não sei se o governo federal vai, além do PiscoFins, propor alguma alteração no ICMS ou no ISS. Se assim o fizer, nós esperamos que isso seja construído com os entes da federação, né? Porque nós não podemos correr o risco de desequilibrar a federação. O contribuinte, às vezes, pensa, bom, o que eu quero é simplificar a minha vida, né? Mas ele não pode esquecer que tanto as cidades como os estados, eles têm responsabilidades na prestação de serviço, né? Então, nós precisamos construir uma solução que mantenha aí os níveis de arrecadação ou que mude a competência dos serviços públicos. Os municípios não têm problema em diminuir a arrecadação, desde que se retire aí a prestação de serviços de sua competência. O que não dá é ter a obrigatoriedade de prestar o serviço sem ter a contrapartida, né? Aí vai depender de repasse, Douglas, e repasse é muito ineficiente. Concentrar, né, é muito ineficiente. Então, a gente espera que o governo federal também cumpra a promessa aí do Mais Brasil, Menos Brasília, né? Isso é fundamental na reforma tributária. E como que é o diálogo com os estados atualmente? O Concefaz ele vem debatendo as propostas para esses entes da federação, mas pelo que o senhor diz, às vezes os municípios ficam de lado. Como que está sendo construído esse consenso? Nós tivemos a oportunidade de conversar por diversas vezes com o Concefaz, com o Rafael Fonteles, com o Décio Padilha, né, os secretários.
Foi uma conversa boa, produtiva, mas os estados têm uma pauta referente ao ICMS própria, né? O que nós acreditamos? Que os estados precisam simplificar o ICMS, né? Diferente do ISS. O ISS pode ser aprimorado, mas é um tributo muito mais simples do que o ICMS, né? Então, nós temos conversado com os estados, acreditamos que podemos ter uma solução conjunta com os estados, mas do ponto de vista de simplificação, não de invasão de base tributária, de competência tributária, né? Os municípios não podem admitir que os estados carreguem a base de serviços para si, né? Isso seria muito ruim para as cidades do país, né? Então, eu acho que isso tem que ser respeitado também pelos estados, né? Eu acho que a harmonia federativa é o que a gente precisa aí para aprovar a reforma. A equipe econômica do ministro Paulo Guedes defende a redução dos tributos. Até agora não houve uma redução expressiva da carga tributária. E as propostas enviadas até agora sinalizam apenas para uma estabilização. Só que, ao mesmo tempo, o governo vem registrando um aumento na arrecadação nos últimos meses. Na sua avaliação, por que a arrecadação está melhorando, mesmo em meio à pandemia, e se isso também está acontecendo nas capitais? Aí acho que são duas questões, né? A primeira nós temos que ser realistas do ponto de vista da arrecadação da União. A União hoje tem um déficit histórico, né? A União gastou, vamos dizer assim, e acumulou um déficit para combater as mazelas aí da pandemia, né? Então, nós não podemos ser ingênuos e achar que a União vai reduzir a carga tributária, reduzir a arrecadação, no momento que o Brasil precisa aí, fazer frente aos seus compromissos, né? Isso é um ponto. O segundo ponto, a arrecadação de 2021, nesse início, né, vamos dizer, primeira metade de ano, ela cresceu em relação a 2020, né? Porque 2020 também foi um ano muito ruim, em especial março, abril, maio e junho, né? Foram os piores meses aí na arrecadação dos municípios. Então, é claro que em comparação com 2020, a arrecadação cresceu, né? Agora, se nós olharmos em termos reais 2019, nós ainda estamos aí, dependendo do tributo, em especial ISS, ou igual ou um pouco abaixo, né? Então, o que eu acredito, Douglas, é que a economia já, de alguma forma, se adaptou, né, a essa questão da pandemia. E, por outro lado, o que nós também detectamos é um nível de informalidade muito grande, né? Porque com essas medidas restritivas, os lockdowns, né, a arrecadação deveria cair muito mais na prática do que cai. Por que não cai? Porque os grandes contribuintes também representam boa parte da arrecadação das médias e grandes cidades, né? Então, esse reflexo não é tão grande como deveria ser. E isso tem se tornado aí mais visível na pandemia. Aquele pequeno empresário, o MEI, ou mesmo o Simples Nacional, ele é um contribuinte importante, mas quando ele deixa de exercer a atividade, o impacto não é tão grande, porque existe aí o grande contribuinte que acaba também bancando. E muitos setores cresceram também na pandemia, né? Isso também é possível aí verificar esse reflexo na arrecadação. Então, já é um consenso que 2021 vai ser um ano bem melhor do que 2020, mesmo com a pandemia ainda esteja no nosso país. Acredito que sim. É claro, né? Nós temos aí desafios imensos do ponto de vista das cidades, com o transporte público, né? Que é um problema generalizado entre as médias e grandes cidades, né? A própria saúde, nós estamos recebendo menos recursos do que recebemos no ano passado e a pandemia, se não está igual, agravou, né? Nós não tivemos aí efeitos melhores na pandemia do que foi em 2020, né? Então, a arrecadação não está tão ruim, mas também a ajuda não é tão boa, né? Então, é claro, nós precisamos que a União também contribua, aí, em especial na saúde, assistência social, transporte público, né? Que é um desafio imenso aí nas grandes cidades brasileiras. Como o senhor citou, o governo federal ajudou bastante, tanto os estados e municípios ao longo de 2020. Alguma expectativa, algum diálogo para que uma ajuda parecida ocorra em 2021? Nós temos pedido, em especial com relação à saúde, que o governo federal injete mais recursos aí, em especial
nas cidades, né, por meio do SUS, a alta e média complexidade, assistência básica, com relação à Covid, né? Nós precisamos ter um volume maior de recursos. O que acontece é que algumas cidades não gastaram, vamos dizer assim, não utilizaram os recursos em comparação a outras cidades. E o governo federal diz, bom, mas existem recursos em algumas cidades que não foram utilizados. Mas isso não é para todas as cidades, né? Grandes municípios esgotaram aí esse recurso federal. Então é preciso, sim, nós temos pedido isso pela Abraço e pela Frente Nacional de Prefeitos, o prefeito Edivaldo, que hoje de Aracaju é o presidente da FNP, tem solicitado nesse sentido atenção aí ao governo federal. Mas o governo ele tem sinalizado que vai oferecer algum tipo de ajuda? Até agora nós não tivemos resposta, né? Existem pleitos também do transporte coletivo, né? Um valor aí para cobrir as gratuidades estabelecidas em lei federal. Nós estamos pedindo, dialogando. Acredito que é a forma que nós temos aí de insistir, né? Mas até agora não houve ainda uma resposta mais assertiva por parte do governo federal. E é isso, Vitor Pupi. Muito obrigado por ter aceito e participado da entrevista ao Poder 360. Eu que agradeço, Douglas. Um prazer estar aqui com vocês e continuo à disposição. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado essa entrevista no canal do Poder 360. Dê um like, inscreva-se e deixe seu comentário. Até mais.